falando no vídeo anterior, até caiu, mas aí vamos resolver. A gente estava falando da execução. O juiz já tem, o fisco já tem o crédito tributário, vai fazer a execução. Aí você pode fazer a execução de pré-executividade, uma simples petição para você discutir aí matérias que podem ser conhecidas de ofício, que não tem discussões probatórias, que não tem uma dilação probatória, que eles chamam. Prescrição, decadência, tá certo? Se você já pagou, você tá entendendo? Entendeu? Não tem prazo para ser oposta. O importante é quando você... Aí você parou, aí vamos começar o quê? Já tem execução, você vai fazer os embargos, tá certo? E aí o embargos, se você for citado, você vai fazer o embargo do devedor, e se você for terceiro, o embargo de terceiro, tá certo? Ele depende de uma garantia, você tem que fazer um depósito lá para você poder recorrer, tá certo? E aí, quando você ajuiza o embargo, não decorre automaticamente a suspensão da execução, tá certo? Por quê? Porque o objetivo é matéria de defesa, tem que se discutir aí, tá certo? Tem um novo CPC aí para prosseguir a execução, tá certo? O novo CPC aí, 1919, tá? Então ele continua a execução mesmo com os embargos. Feitos os embargos terceiro, novo CPC 674, tá certo? Aplica-se o princípio da fungibilidade, tá certo? Os embargos terceiro podem ser recebidos como embargos devedor também, sido garantida a execução e forem tempestivos. Feito isso, o que vai acontecer? Vamos agora ver as ações que o contribuinte pode propor perante o fisco, tá certo? Quais as ações mais comuns? Ele pode pedir preventivamente, tá certo? O que não precisa você exaurir a esfera administrativa, não, tá certo? Você depositou lá o valor, você começa, tá certo? Você entra com ação judicial para discutir o crédito tributário, tá certo? Muito bem, vamos lá para as ações mais comuns que você vai entrar contra o fisco. Então, a primeira ação mais comum que nós chamamos de mandado de segurança, tá certo? O mandado de segurança é a ação mais comum que você entra na justiça para discutir direito líquido e certo. Não tem matéria probatória. Aí você... A vantagem é que o rito é célere. Você já pagou, você pode pedir parte preventiva, tá certo? Você é contra o lançamento, você precisa como é que é o nome? Da certidão, tá certo? Você precisa fazer uma compensação, tá certo? Então você tem diversas formas contra a omissão da autoridade, tá certo? Então o mandado de segurança tem um rito específico na 12.016, tá certo? Pode também um mandado de segurança coletivo, e aí você vai, a autoridade coatora vai ser a Secretaria da Receita Federal do Brasil, tá certo? O delegado da Receita, que é o que fez o crédito tributário, que criou aí as condições tributárias para você da execução, tá certo? E aí, a sentença do mandado de segurança tem eficácia mandamental, tem marcante eficácia declaratória, também é abrangido pela coisa julgada. Então, o que a repercussão geral do STF fez, tá certo? É lícito impetente da ação de mandado de segurança, independente da aquiescência da autoridade apontada como coatora. Para quê? Para prestar informação para o Ministério Público, né? Porque a sentença de mérito tem que ser favorável ao impetrante, sendo mesmo impetrado, quando há o depósito, pode a conversão em pagamento definitivo, conforme a orientação do STJ. O mais importante é que vai fazer uma coisa julgada aí. Você pode entrar com ação declaratória também. A declaratória vai ser reconhecido em declarado, né, certo? A prática de determinados atos que não gera obrigação tributária ou que é obrigação inferior. Então, é uma ação declaratória no rito ordinário, na Justiça Federal, tá bom? Isso você faz quando você está na iminência de prática de fatos geradores do tributo atacado. Aí você entra com essa ação, tá certo? Isso é muito importante para as empresas que realizam reiteradamente e continuamente os mesmos negócios, tá bom? Casos que ainda não houve o lançamento. E aí você pode discutir com ação declaratória. Pode também pedir uma antecipação de tutela, tá
tá certo? Para evitar o fisco lance o crédito tributário, tá certo? Para que venha a ocorrer posteriormente o quê? A exigibilidade do crédito. Você pode também, para fazer a compensação, tá certo? Ou então acumular com pedido de condenatório de repetição de indébito, tá certo? O valor da causa tem que ser mais ou menos a tutela pretendida, tá certo? Como vê o CPC no 292 do CPC, tá certo? Haverá um ônus da sucumbência contra o vencido, tá certo? Fixando os honorários do valor da causa, tá certo? A eficácia declaratória de eventual sentença de procedência não enseja execução, tá certo? Que não os ônus sucumbenciais. E você também, além da declaração, então você tem mandado de segurança, você tem a ação declaratória, você tem a ação anulatória, tá certo? Por quê? Porque você quer suspender, defender-se administrativamente com efeito suspensivo da exigibilidade do crédito, tá certo? Ajuizamento da ação anulatória implica a renúncia à esfera administrativa, tá certo? Porque senão você não vai, porque o objetivo é desconstituir, tá certo? O auto infração, o auto administrativo equivalente. Ação anulatória é prazo de 5 anos, tá certo? Decreto 20.910 de 32, tá certo? Estabelece que a ação anulatória é prazo de depósito preparatório do valor do débito. O STF já reconheceu a inconstitucionalidade disso, pedir depósito para entrar com a ação anulatória. Essa prestação jurisdicional aí do juiz, ela tem eficácia de desconstituir o crédito tributário. O valor da causa será o valor consolidado da dívida, pode acumular 2 pedidos declaratório e anulatório, pode fazer às vezes de embargo, se você quiser usar os embargos também para essa situação, tá certo? Ou você pode pedir uma ação cautelar de caução. Nós temos aí com várias ações que você pode, para quê? Para obter certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. É uma espécie de antecipação da penhora, para você ficar com a certidão negativa para poder participar de licitações, empréstimos, entendeu? E você pode fazer isso, é uma eficácia de... como é que é? Você pode... você faz essa caução e impede que o fisco faça a execução, porque ele vai fazer a execução fiscal, tá certo? Por exemplo. Ou você pode fazer uma consignatória, ela tem pouca utilidade em matéria tributária, tá certo? Tá rolado no 64 do CTN, tá certo? Até porque a ação consignatória pode ser resolvida no processo administrativo tributário, tá certo? A consignação só pode versar sobre o crédito tributário que o consignante se propõe a pagar. É uma ação que você quer pagar, só que você não quer pagar o valor que ele está cobrando, entendeu? Você quer suspender as multas, as exigências administrativas sem fundamento legal, tá certo? De mais de uma pessoa jurídica cobrando, tá certo? Então, o mais importante é que você, ou a mais comum também, a ação mais comum que tem, nós temos a ação de repetição de indébito tributário e de compensação. Essa ação é muito importante, porque essa ação, ela às vezes você paga, houve um erro, aí você precisa receber e compensar, então, um outro tributo que você tem. É a ação de repetição de indébito, tá certo? Ela busca corrigir erros materiais e formais, tá certo? E aí, ela busca a condenação da Fazenda Pública a repetir o tributo pago indevidamente. E aí ele busca o reconhecimento do que já pagou, tá certo? E aí você demonstra, junto à prova documental, dos pagamentos indevidos, verba honorária, aquela coisa toda, e aí o prazo é a mesma coisa, 5 anos, tá certo? Que é o prazo que você tem para recorrer, tá certo? Não tem antecipação de tutela, porque você você pode acumular 2 pedidos, repetição de indébito e declaração do direito à compensação para você, já que você já reconhece que você pagou indevidamente, tá bom? E se você ganhar, você vai receber aí mediante o requisição de pequeno valor, RPV, ou de precatório, tá certo? E você pode fazer conexões entre ações tributárias, porque às vezes a conexão, você vai entrar com ações em um julgado, um juiz, outro juiz, então o CPC, o novo CPC, ele permite aí uma conexão, tá certo? E se necessário for, tá certo? Você fazer a conexão entre a ação anulatória e embargos à execução, facilitar o julgamento, que um julga numa vara, joga na outra, então, a possibilidade de fazer as conexões, o próprio novo CPC permite fazer isso, tá certo? Então é só para você ter uma base aí que você pode reunir a ação anulatória com a execução fiscal,
que aí você vai ter o mesmo efeito no andamento dessas ações, tá certo? Para vocês terem uma base que existe muita possibilidade jurídica de advocacia no âmbito tributário, tanto no âmbito administrativo, que você tem os julgamentos colegiados, como no âmbito judicial, tá bom? Muito obrigado, valeu.